Foi em 1975, em Las Vegas, perante uma casa cheia. 2.500 pessoas no showroom do Hilton International Hotel. Elvis Presley tinha acabado de terminar o seu último número, mas em vez de desaparecer atrás do palco e correr para o camarim, ele ficou em pé em frente ao microfone. A maioria das notícias da imprensa estavam totalmente erradas, ele disse à plateia. E ele queria corrigir o equívoco. Por exemplo, ele disse: outra noite eu tive uma gripe realmente forte. Alguém disse que eu estava drogado. Se algum dia eu descobrir quem começou isso, arrancarei a sua maldita língua pela raiz. Nunca estive drogado em minha vida. Nem, continuou ele, jamais estive drogado em toda a minha vida. Isso traz um sorriso aos rostos de Red West, Sonny West e Dave Hebler, que então trabalhavam para ele como guarda-costas. Segundo eles, Elvis Presley, tal como muitas personalidades do show business, teve uma experiência considerável com muitos tipos de drogas. Relembra Red West. Ele toma pílulas para dormir. Ele toma pílulas para se levantar. Ele toma pílulas para ir ao banheiro. Ele toma pílulas para não ir ao banheiro. Houve épocas que ele estava tão alto de uppers, estimulantes, que ele tinha dificuldades para respirar e, em certa ocasião, ele pensou que ia morrer. Seu sistema não funciona mais como o de um ser humano normal. As pílulas fazem todo o trabalho para ele. Ele é uma farmácia ambulante. Ele fumou maconha, mas não gostou porque a fumaça queima a sua garganta. Ele toma uppers e downers, e todos os tipos de analgésicos fortes, Percodan e coisas que eles dão aos pacientes de câncer terminal. Ele muitas vezes consegue receitas em nome dos rapazes, e às vezes ele conseguia um médico, nenhum mencionado neste livro, que usava para fazer a sua prescrição, mas desapareceu desde então. Sim, ele sabe muito sobre drogas. Sonny West encolhe os ombros e diz: qualquer doença que possa lhe acometer, seu sistema simplesmente a joga para o inferno. Dave Hebler, um homem que tem dedicado os últimos 18 anos de sua vida ao estudo do karatê, é mais cético do que Red ou Sonny. Depois de conhecer a rotina de Elvis, fiquei surpreso. É loucura absoluta um ser humano querer cometer suicídio aos poucos, que é o que acho que ele está fazendo com as drogas. Não posso entender como alguém pode começar deliberadamente a fazer isso consigo mesmo. Ele é o cara, uma das pessoas mais populares do mundo. Ele pode ter qualquer coisa que quiser. Ele tem os meios. Ele poderia ser um modelo de físico fantástico. É difícil para eu compreender como ele pode destruir-se. Parece que ele está em busca da morte. O problema consiste em que Elvis não se preocupa. Ele não se fode o mínimo. Não posso encontrar as palavras para dizê-lo forte o suficiente. Quero dizer, ele é uma pessoa fascinante. O ser humano mais fascinante que já conheci. Ele é um poço de contradições. Ele é uma bola de ping-pong descendo o corredor. Você nunca sabe de minuto para o outro se ele vai beijá-lo ou o quê. Parece bizarro, mas eu realmente estou me esforçando para encontrar as palavras para enfatizar essa particular faceta mutável de sua personalidade. Red West está convencido que as doses maciças de várias pílulas cobravam o pedágio não só do corpo de Presley, mas também de sua personalidade. O consumo contínuo de estimulantes e depressores
comprometeu seus sentidos. Deve ser salientado que os guarda-costas, especialmente Red West e Sunny West, não foram espectadores inocentes. Desde o primeiro momento em que Presley descobriu o que um Dexamel suave ou um leve Dexedrine pode fazer para elevar o espírito ou começar o dia, depois de dormir apenas algumas horas, eles tiveram lugar junto a ele. Tanto Red como Sunny admitem abertamente que desde 1960, durante todo o período em que estiveram em locações com Presley, eles voaram a maior parte do tempo com estimulantes, uppers. Não havia outra maneira de acompanhá-lo, diz Sunny. Ele nunca dormia. Então, às 6 da manhã, havia a primeira chamada. E gostaríamos de dormir mais um pouco. Então ele nos daria esses uppers e beberíamos café o dia todo. Depois de um tempo, comungamos com pílulas fortes como Desbutal e Escotrol. Estávamos lá, junto com ele. Não pense que somos anjos. E se ainda estivéssemos ligados na hora de ir para a cama, ele nos daria tranquilizantes como Valium. Embora tomávamos coisas muito mais fortes do que isto em direção ao fim. Coisas como Plácido, o que realmente é um nocaute. Ele nos daria essas coisas. Algumas vezes pedíamos a ele, mas outras vezes nós realmente queríamos dormir, um sono natural. Em alguns daqueles filmes, enquanto Elvis estava ligado e alto como uma pipa, às vezes sairíamos furtivamente do estúdio e procurávamos um outro estúdio vazio e nos esconderíamos sob os suportes e outras coisas para dormir enquanto ele estava diante das câmeras. Era a única maneira de ter um sono real, porque ele ia como um trem a vapor todos os dias, dormindo apenas algumas horas. Durante os primeiros dias, o homem tinha uma constituição tremenda. Ele nunca pararia. Houve outros tempos que ele ficaria alto e exigia que você o acompanhasse. Às vezes, ele ficaria em frente a você observando enquanto você tomava as coisas. Porque houve alguma coisa que ele me deu, não sei qual, mas eu transpirava em bicas. Então, muitas vezes, ele me daria uma mão cheia de pílulas e eu as escondia. Ele sabia disso. Portanto, ele ficaria na minha frente com um copo de água. Nos últimos anos, eu simplesmente as recusava, e isso o deixava nervoso. Consequentemente, ele deixou de me oferecer. À luz da imagem tradicional de Presley, as histórias dos guarda-costas parecem incríveis, mas todos os três estão dispostos a fazer um teste no detector de mentiras, se alguém quiser desafiá-los. Red West diz que, durante a década de 1960, Presley esteve, durante a maior parte, envolvido com anfetaminas, uppers. Mas por volta de 1970, ele começou a tomar downers. Ele já os tinha tomado antes, isto é, quando ele teve o seu primeiro problema com o peso, mas começou neles mais pesado em 1970 e ficou particularmente mais pesado em 1972, depois que Priscilla o largou por Mike Stone. Ele continuou direto até o deixarmos em 1976, quando a situação se tornara ridícula. Apesar de tudo que Red viu, contudo, ele nunca pode dizer que Presley alguma vez teve qualquer experiência com heroína.